Seja muito bem-vindo ao Se Conecta comigo, Jussara Rocha. Aqui é o seu ponto de encontro para quem quer crescer, evoluir e se inspirar. Nós falamos de tudo um pouco. Falamos sobre comunicação, saúde, educação financeira e muito mais. Aperta o play, se conecta e bora crescer. Momento especial para agradecer os nossos patrocinadores, nossos aliados, aqueles que pegam na nossa mão e fazem essa história acontecer. Porque o Se Conecta, ele nasceu de um desejo de conectar pessoas e histórias. E se não fosse esses aliados que acreditam, a começar pela RTV Filmes, que abriu aí as portas para que a gente colocasse o Se Conecta para tornar uma realidade. Então, quero agradecer aqui, começando com a UpSec, mandar um grande abraço para Priscila, para Daniela. A UpSec é uma empresa de consultoria de vendas e marketing estratégico para indústrias e varejos de material de construção civil, visando sempre potencializar os resultados de vendas e marketing. Então, você que está agora assistindo a gente, que é da área da construção civil, quer potencializar os seus resultados, UpSec, chama lá no Instagram, upsec.vendas. E agora eu quero trazer uma novidade aqui, chegando no Se Conecta, a Tríade Treinamento. Olha, gente, esse recado aqui é muito especial. Está cansado de falar com a sua equipe e não ver mudança, de ver resultados não chegarem, mesmo com tanto esforço? Talvez o problema não seja a falta de vontade, sim preparo. Afinal, quanto mais você treina, quanto mais você soa no treino, menos você sangra no campo de batalha. Treine a sua equipe e a Tríade Treinamento é especializada em desenvolver equipes de vendas e liderança que realmente entregam resultados. Com treinamentos práticos, estratégias eficazes e foco no crescimento profissional, a Tríade transforma potencial em resultado real. Oferecemos treinamentos de vendas, liderança, palestras corporativas e muito mais. Tudo para fortalecer pessoas e impulsionar negócios. Quer ver sua equipe crescendo, vendendo mais e superando metas? Então, conheça a Tríade Treinamento. Chama lá no Instagram, treinamento para líderes, treinamento para equipe de vendas e muito mais. Palestras sensacionais. Acesse lá, chame lá no portal, no link, no www.treinamentos.com.br e leve a sua equipe para o próximo nível. Um grande abraço para o Tiago, parceirão, e agora fazendo parte aqui também do Se Conecta. E eu quero fazer um convite especial para você que é da região do Alto Tietê, exatamente. De segunda a sexta nós temos aí o Conexão Alto Tietê, um programa voltado para você que quer se informar, também fala sobre saúde, política, educação, informações essenciais aí de utilidade pública para você que é da região do Alto Tietê, e eu estou lá todas as quintas-feiras trazendo a agenda cultural. Então acesse aí no YouTube Conexão Alto Tietê, 9 horas da manhã de segunda a sexta-feira. Ai, gente, que alegria. É sempre uma alegria trazer um convidado, poder contar histórias. O Se Conecta foi idealizado através de um desejo de transformar a vida das pessoas contando histórias. E quem conta histórias são os nossos convidados, que sempre trazem um ensinamento prático, sempre vem motivar você que nos acompanha aqui no Se Conecta. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é mãe, esposa, estrategista e uma mulher que inspira pela forma como equilibra todos esses papéis com leveza e propósito. Hoje faz parte do time de marketing estratégico da Evoy Consórcios, onde conecta marca, pessoas e resultados, sempre com olhar humano e criativo. Mas Cimeia vai além do mundo corporativo. Ela também é a voz e a mente por trás do projeto Evoluídos, um espaço de reflexão sobre autoconhecimento, força e evolução pessoal. Nessa conversa, vamos falar sobre os desafios e as belezas de ser mulher, mãe e empreendedora num mundo que exige tanto e, ao mesmo tempo, oferece tantas possibilidades para nós crescermos. É com muita alegria que eu recebo aqui Cimeia
Oliveira para bater um papo gostoso, para contar sobre a sua vida. Seja muito bem-vinda, Cimeia. Meu Deus, que introdução maravilhosa. É você. Muito obrigada. Sou muito lisonjeada e muito também agradecida. Quero agradecer a você pela oportunidade. Estou super feliz para compartilhar tudo o que eu tenho de melhor com outras pessoas que estão em casa. Muito obrigada. Uma história linda. Vamos contar essa sua história. Já quero começar fazendo a seguinte pergunta. Quem é a Cimeia por trás dessa profissional incrível que eu acabei de relatar aqui? Bom, Cimeia é uma mulher simples, mas que desde pequena consegui encontrar uma força que nem eu imaginava que eu tinha. Então, a minha infância foi uma infância simples, mas foi muito intensa. E eu aprendi no dia a dia, cuidando de todos, a ter responsabilidade e nasceu também muita coragem. Essa sou eu. Nossa, essa sou eu e tudo isso. Já começou aqui muito bem. Cimeia, você nasceu onde? Você é daqui eu sou de Salvador. Tô achando que tô lá em Salvador. Você é daqui de Mogi das Cruzes? Então, eu nasci em Suzano, né, uma cidade próxima aqui de Mogi das Cruzes, mas eu passei parte da minha infância no Agreste de Pernambuco. Então, eu sou apaixonada pelo Nordeste. Obviamente que no tempo em que eu vivi lá, não consegui viver realmente naquelas praias maravilhosas, ver toda a beleza natural do Nordeste que tem em si, que é perfeito, né? O Brasil é maravilhoso. Mas eu me sinto muito conectada com o Pernambuco, com o Agreste. Eu adoro, tenho famílias até hoje, mas eu moro aqui em Mogi das Cruzes já tem bastante tempo, há mais de 20 anos, mas eu nasci em Suzano. Então, a sua infância foi em Suzano? Ou foi. Olha, a minha infância, ela foi marcada em Pernambuco. Sabe aquela parte da sua história, da sua infância que mais te marcou? É a minha história em Pernambuco. Foi lá pra gente. Pois é. Foi lá que nós fomos, porque a minha avó, na época, tinha um problema de saúde. E a minha mãe, muito corajosa, resiliente, uma força extraordinária, ela literalmente largou tudo que ela tinha aqui e levou eu e meus irmãos para cuidar da minha avó lá. E aí começou a minha trajetória lá em Pernambuco. Estudei lá, sempre também indo para a igreja por lá, mas foi bastante desafiador, porque eu sempre sonhei em voltar para São Paulo. Meus pais são separados, né, a vida toda, separados, e eu tinha muito um sonho de vir para São Paulo. Sabe aquele sonho de quem mora no Nordeste, quer vir para São Paulo? Porque eu falei assim, eu vim, mas não foi pela minha vontade, né? Eu fui para Pernambuco, não foi pela minha vontade, eu vim acompanhando a minha mãe. Eu não tinha voz ali ainda, era criança. Mas o meu sonho é ir para São Paulo e mudar a minha vida. Eu sempre pensei isso, desde criança. Desde, 8, 9 anos eu já pensava isso. Que eu não quero fazer a minha vida aqui. Aqui não tem oportunidades para mim. Eu sou muito mais que isso, então isso aqui não me cabe. Eu sempre pensei assim. E quando foi que você retornou para São Paulo? Você tinha quantos anos? Olha, quando eu retornei de fato para morar, e estou até hoje, eu tinha 14 anos. Agora, no dia 11 de novembro, eu vou completar 34. Então faz a conta aí que eu não sou boa de conta, não. 34 anos aqui? 34 não, anos, 34 anos de idade, mas eu voltei para morar aqui com 14 anos. 14 anos. Exatamente. E aí, ali no primeiro momento, eu fui morar com o meu tio, né? O irmão da minha mãe. Morei ali 3 anos com ele em Poá, uma cidade próxima daqui de Mogi das Cruzes. Depois eu vim para Mogi das Cruzes, onde eu desenvolvi a minha vida. Aqui trabalhei, tive o meu primeiro emprego realmente aqui, assim, registrado, né? Porque lá em Pernambuco eu já trabalhava. Trabalhei de doméstica lá, criança. Trabalhei, engraçado, né, que alguns dias atrás eu perdi o sono, isso é raro, tá? Porque eu durmo muito bem, graças a Deus. Perdi o sono na madrugada e fui pra sala mexendo no meu celular, olhar no Google as cidades que eu morei lá no Agreste, porque são muito distantes. É algo assim, totalmente diferente do que a gente tá acostumado aqui, de verdade, sabe? E eu olhando que eu morei numa cidade lá bem, bem distante, bem, bem pobre, bem simples. E lembrei que eu trabalhei na casa da prefeita da cidade. E aí eu fui pesquisar se realmente essa prefeita existia, porque passou tantos anos na minha mente que eu falei, será que eu não sonhei isso? Não, eu trabalhei na casa dela como doméstica. E eu lembrei, eu limpando a taça, e a mãe dela falando, usa esse pano para não ficar pelinho na taça. Então, desde muito pequena, eu sempre gostei de trabalhar e ter o meu dinheiro e ajudar a minha família. E nessa época que você trabalhou na casa da prefeita, você tinha quantos anos? Que você falou criança, que 12 eu anos? acho que eu tinha uns 11 para 12 anos.
Nossa. É bem novinha, né? E o que que essa infância traz para você de marcas, tanto positivas quanto negativas? Ó, positivas, eu agradeço a Deus por ter passado por tudo isso e muito mais, que daria uma novela das 9 aqui, mas eu agradeço a Deus porque me deu coragem. Então não tem nada que eu não possa fazer. Não tem nada que eu não possa fazer, porque eu já passei por muita coisa. Então, qualquer coisa que venha acontecer, eu já tô meio que preparada, entendeu? Eu não tenho tanto medo assim, porque o pior já passou. Eu penso assim, sabe? E olhando pra minha vida, olhando pra trás, eu falo, nossa, mãe, eu nem sei como que a senhora conseguiu criar a gente. E ela fala essa mesma frase, e meus irmãos falam também essa mesma frase, porque ela criou a gente sozinha, né, fazendo bicos, trabalhos, assim, deixando a gente sozinha em casa. Então, eu comecei a me virar. Eu cuidava dos meus irmãos, para minha mãe trabalhar, já fazia comida, já mexia em panela de pressão. Então, assim, sabe? Eu agradeço muito a Deus por tudo isso que eu passei, porque realmente foi um aprendizado. Antigamente isso era até normal, né? A gente começava cedo, trabalhava, cuidava dos irmãos, cuidava da casa. Hoje tem que ter todo um cuidado por conta da proteção mesmo à criança. Então não pode deixar uma criança hoje sozinha em casa, mesmo porque essa evolução da internet, o mundo evoluiu bastante. Mas os perigos já aconteciam nessa fase. Então quando você tinha toda essa responsabilidade, sua mãe, por exemplo, ela ficava preocupada ou confiava 100% em você porque sabia que você não ia fazer nada de errado? Não ia deixar a casa pegar fogo. Então, eu acredito que ela confiava bastante em mim. Mas eu sozinha por dentro, eu fazia, mas eu pensava, o que eu tô fazendo? Eu sou uma criança, eu não tô brincando. Eu queria brincar. Só que a gente não tinha nem direito o que comer. Então, ela precisava de mim também, sabe? Então, isso me faz lembrar da nossa força. Quando você passa por um momento difícil e você acha que você não tem força, vem uma força sobrenatural que nem você imaginava que você tinha. E depois passa. Passa tanto que para eu lembrar, tô fazendo força para lembrar as coisas aqui, porque passou, né? E tem muitas outras coisas a acontecer no futuro. E isso tudo preparou. E é muito lindo ouvir você falar isso, porque muitas pessoas, quando passam por situações difíceis, fome, depressão, elas ficam muito presas a este lugar. E esse lugar, ele não existe mais. Você falou algo tremendo agora. Aconteceram tantas coisas boas depois. É importante, sim, você lembrar, olhar de vez em quando para trás, até para saber que lugar você não quer voltar. Eu sempre falo isso. Mas olha que bacana. Reconhecer onde você chegou, onde você está, te traz essa força. E eu gostei do que você falou também. Eu posso tudo, porque eu sei tudo que eu já passei, então eu posso muito mais. Parabéns. Agora uma pergunta. Quais foram as suas maiores influências femininas, eu vou falar assim, da sua família mesmo, que influenciaram na mulher que você é hoje? Com toda certeza do mundo é minha mãe. Porque, primeiro, foi a única mulher que eu convivi de fato, é a minha mãe. E depois também a minha irmã, né? Nós somos muito conectadas. A gente não vive muito tempo juntas por conta da correria do dia a dia. Cada um tem sua vida, cada um tem seus filhos, seus trabalhos. Mas eu acho que eu, minha mãe e a minha irmã, nós somos muito conectadas. E a força da minha mãe, principalmente essa cena que eu lembro dela separada do meu pai vindo em casa de vez em quando, aqui em São Paulo, tá? E ela... A minha mãe tem uma irmã e um irmão. Dos três, ela é a única mais proativa. Ela larga tudo para te ajudar. E você não precisa ser da família dela. Não precisa. Ela é assim até hoje. Ela fez 60 anos em outubro, mas nem parece. E essa força da minha mãe é o que me move. Eu tenho certeza que foi a força dela que me ajudou a chegar aonde eu cheguei. E os conselhos também que ela me dá, sabe? Eu acho que, falando um pouquinho do passado, o passado ele pode ser um ponto de referência, mas nunca ali o seu ponto final, sabe? Você pode lembrar do que você passou, mas isso não pode ditar o seu próximo caminho. Eu acho que é isso. Nossa, perfeito. A sua história, quando foi que você... Em que momento você conseguiu definir o seu propósito de vida? Avaliando toda... Pelo que eu vi, esse sofrimento, né? Essa transição de voltar para São Paulo, morar com seu tio, que quer queira, quer não. Você estava um pouco longe da sua mãe aí nesse processo. Então, sentir falta da sua mãe e ainda se tornar essa mulher tão forte. Quando foi que você encontrou um propósito na sua vida? Quando eu percebi que as coisas que eu falava... Coisas simples que eu falava ou relatava da minha vida, ajudava outras pessoas. Então, sem querer,
Eu sinto que eu sou influência pra alguém sem querer. Não é forçado, não é estratégico isso. É a minha essência, sabe? Porque eu vejo a pessoa como ela é. Então, eu não... Quando eu quero te ajudar, não é esperando nada em troca. Isso é assim. Minha mãe é assim, a minha irmã é assim. Nós somos assim. Então, quando eu faço alguma coisa que alguém fala pra mim assim, você me ajudou, nossa, eu vi um vídeo seu, ou eu vejo como você é e mudou minha vida, eu até fico assim, meu Deus, mas eu fiz o quê? Mas muda. Então, eu percebi que esse é o meu propósito. É ajudar as pessoas. Sem esperar nada em troca mesmo. Porque eu acho que a gente tá aqui na Terra pra ajudar uns aos outros, né? A gente não pode esquecer disso. E é tão gratificante, não é, Cimeia, quando você escuta isso, ó, seu vídeo mudou a minha vida, seu vídeo mudou o meu dia, seu vídeo mudou a minha história. Uma palavra que você lança positiva, de empoderamento, ou até mesmo motivacional, pode transformar a vida de alguém. Então, parabéns, continua nesse caminho. Obrigada. Não para, não para. E, na verdade, algumas pessoas já me falaram assim, que eu não preciso falar, porque eu sou. E o meu avô, ele me falou isso. Ele falou assim, minha filha, me chamava de minha filha, né? Minha filha, você não precisa provar, mostrar. Só você sendo. Já vai mostrar pra pessoa quem você é, sabe? Conseguiu entender? Super. É isso. Inclusive, tem uma frase que fala, né, que o exemplo, as palavras até convencem, mas o exemplo, ele faz o quê? Ele arrasta. Então, o seu exemplo pode convencer muito mais do que as suas palavras. Você é luz, né? Seja luz nessa terra, seja sal. Então, você tem que ter esse tempero aí para iluminar a vida das pessoas e parabéns. Fico feliz em saber que você é essa mulher forte. Hoje, mãe, a maternidade transforma, na sua opinião. E o que mudou na sua vida depois que você se tornou mãe? Você está falando da sua mãe, está falando da sua irmã, mas você também é mãe. O que mudou na sua vida depois da maternidade? Olha, a maternidade realmente ela muda a mulher. Ela muda você. Com a maternidade, eu consigo ter mais empatia pelo outro, porque eu estou lidando ali com um ser humano. Eu não estou lidando com um robô. E a partir do momento que você recebe a notícia, né? Que existe um serzinho dentro de você, gerando ali, muda tudo. Então, com a maternidade, eu realmente não achei que eu podia tanto. Nasceu junto com meu filho uma força que eu nunca imaginei que eu tivesse. Então, e principalmente a empatia. Eu olho o outro de outra forma. Como se fosse meu filho. Então, eu não posso ficar atacando, né? Não posso desejar o mal, porque é como se fosse o meu filho. Eu olho assim, sabe? A maternidade muda o pensamento da gente. E foi isso que aconteceu comigo, essa grande transformação. Como é o nome do seu filho? Matheus. Matheus, um abraço aí pro Matheus, beijo. Quantos anos que ele tem, Cimeia? Então, o Matheus é de novembro, escorpiano assim como eu. Ele faz aniversário no dia 4. Ele completou 11 anos. E eu faço no dia 11. E você brinca com ele? Você tem tempo? Como é que você faz para conciliar todas essas demandas aí de mãe, profissional, empresária, esposa, projetos? Pois é. Como é que você faz para equilibrar tudo isso? Então, eu costumo dizer que não existe mulher perfeita, existe mulher real, né? O equilíbrio não é fazer tudo de uma vez, é você fazer uma coisa de cada vez com presença. Então, eu não preciso estar 24 horas com o Matheus, até porque ele também tem as atividades dele, de criança, de escola, jiu-jitsu, futebol, né? Graças a Deus a gente consegue proporcionar isso para ele hoje. Mas no momento que eu estou com ele, que vou confessar, é pouco. Eu tento ser a melhor mãe para ele. Porque até eu quero deixar uma mensagem aqui para as mães que estão em casa, que a culpa não te aproxima da família. Você precisa cuidar de você para você conseguir cuidar do outro. Mas o amor, sim, ele aproxima, um amor verdadeiro. Eu acho que é isso que a maternidade traz. Sensacional. Eu achei legal que você falou que muitas vezes a pessoa está ali achando que eu não tenho muito tempo para os meus filhos, eu não tenho muito tempo para meu esposo, seja como for, mas o tempo que tem não está presente. É o eu presente que a gente chama, não está ali, porque está focado. Às vezes, mesmo presente, está com o celular na mão. Tem muitas mães que, inclusive, trabalham viajando, mas o tempo que tem ao lado do filho está lá, respondendo mensagem, mandando e-mail. E você falou uma coisa certa. Quando você estiver, esteja presente, né? Se faça presente. Seja você, né? A presença que falta, como você falou, o amor. Parabéns. Na verdade, muito obrigada. O nosso dia realmente é bem desafiador. Para a mulher é ainda mais desafiador. Porque você tá com os hormônios à flor da pele, você tá de TPM, você tem trabalho para entregar.
tem filhos para cuidar, tem marido para dar atenção, tem uma casa para você também administrar, exatamente. Mas, por exemplo, às vezes tem dias, porque eu saio da Evoy, já pego o Matheus na escola, já levo em algum lugar, é uma loucura. Mas o momento da oração antes de dormir, e eu não posso falar que a oração é básica, eu falo, Matheus, vamos orar pelo menos o Pai Nosso. Aí eu já corrijo, eu falei, não, o Pai Nosso é uma oração muito forte. A gente vai orar antes de dormir, desliga a televisão, nós vamos orar. Pelo menos esse momento, com certeza, vai marcar na vida dele. Ele vai falar, por mais que a minha mãe teve uma vida corrida, ela sempre orou comigo antes de dormir. Eu acho que é isso. Adorei, é isso tudo, é isso tudo. Você falou sobre a questão da oração. Eu sempre falo com meu filho sobre a questão de memórias, deixar memórias. Então, por exemplo, quando meu filho vem para cá, porque ele mora em São Paulo e agora eu moro aqui em Mogi, então a gente está perto, enfim, vim de Salvador. Uma longa história, depois você vai acompanhar aqui no Se Conecta a minha história completa. Mas quando ele vai dormir comigo, eu falo, filho, quer uma crepioca? Aí ele, mãe, quero uma crepioca. A crepioca marca esse nosso encontro, sim, como o purê de batata que ele gosta. Então, fazer alguma coisa para a pessoa que você ama, para o seu filho, né, para o seu esposo. Que eu falo assim, que às vezes a pessoa não tem filho, mas tem o esposo e nem dá atenção também para o marido, para os pais. É verdade. Inclusive, eu achei uma página no Instagram, que agora não me veio à mente o nome, mas para fazer algumas perguntas para os filhos, umas perguntas diferentes. E aí eu perguntei para o Matheus assim, qual que é a refeição que você mais gosta de fazer comigo? E eu achei que ele ia falar quando a gente vai em algum restaurante, alguma coisa assim. Ele falou, não, eu gosto do café da tarde. Porque no café da tarde, quando eu tenho tempo, eu gosto de preparar um bolo, sabe? Eu monto a mesa. E assim, você não precisa ter a mesa dos sonhos para você começar a cuidar da sua família, cuidar de você, entregar o seu melhor. Você pode fazer exatamente com o que você tem. Que às vezes a gente fica esperando assim, não, quando eu tiver a minha casa perfeita, com a minha toalha de mesa perfeita, minha louça Tânia Bulhões perfeita, aí eu vou entregar um café da manhã especial. Mas lá em casa, e não é conversa, todo mundo que está assistindo aqui e me conhece sabe, eu gosto de agradar. Sabe, eu gosto de servir o outro. E marcou pra ele que o café da tarde é o melhor momento pra gente. E eu gostei dessa resposta dele, eu não esperava. Achei muito legal. Que lindo. É porque você faz pra ele. Então ele sente o amor, a sua entrega pra ele. Você não tá comprando, você tá colocando a mão na massa, você tá fazendo e você tá entregando. Parabéns. É isso aí, gente. Muitos insights aqui nessa conversa, muitas lições poderosas. Uma dica que eu gostei, que você passou aqui também, é o seguinte: às vezes você não sabe o que agrada ao outro, é perguntar. Fazer perguntas é o poder na nossa comunicação e nos nossos relacionamentos. Então, por exemplo, o que agrada a você? O que você gosta que eu faça que te faça feliz, que te faz feliz? Vale a pena perguntar. Então, se você está aí com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, alguém que você ama e quer agradar, pergunte a essa pessoa como que ela se sente feliz. Não é você falar, eu acho que é assim. Não, esse negócio de axiologia não dá certo. É perguntar ao outro, sim, como que o outro gosta que você o agrade. Na maternidade, o que a maternidade te ensinou que você leva para o meio corporativo? Ou como força, ou como aprendizado? Eu acredito com toda certeza que é a empatia, realmente. Olhar o outro de forma amorosa. Porque erros comuns que eu vejo nas empresas é enxergar todo mundo como números. E aí, o pessoal esquece que nós estamos lidando com humanos. Então, por um bom tempo lá na Evoy, antes da Evoy ser a administradora Evoy, eu liderei uma equipe de vendas. Eu era supervisora de vendas. E a minha equipe já chegou a ter 12, 13, 14, até 15 pessoas. E foi um período muito bom da minha vida. Inclusive, profissional, eu falo até para o meu marido, foi a minha melhor época. Porque eu aprendi errando, porque eu não sabia nem fazer uma reunião. Falei, o que eu vou falar para eles? Eu não sei. Mas aí eu vi que quando eu falo a verdade e quando eu me preocupo com você, tudo flui. Então, eu comecei a fazer feedbacks individuais com as meninas. Eu sempre gostei de contratar as mulheres. E eu contratava quem estava na pior, no fundo do poço. Porque eu falava assim, você está no fundo do poço e você veio procurar um emprego, você vai mudar a sua vida aqui junto comigo. Eu vou mudar a minha junto com você. Esse é um propósito que a gente vai fechar aqui. Você quer realmente isso? Porque eu vou te ensinar tudo o que eu sei e muito mais. Quando ela falava que sim, eu falei, minha amiga, agora a gente tem trabalho. E aí, eu lembro que eu fazia esses feedbacks individuais e eu falava, como que você está na sua casa? Porque tudo isso vai impactar quando você for falar com o cliente. É difícil separar, você precisa ter uma inteligência emocional.
E às vezes, você não precisa fazer um curso nem faculdade, você vai ter que aprender na raça. Mas eu, como sua companheira aqui, eu preciso entender para eu conseguir te ajudar. Então, ó, da porta para fora, os nossos problemas só vão resolver com dinheiro, não tem jeito. Precisa de dinheiro. E o dinheiro que você precisa é quanto? Porque às vezes a pessoa nem sabe. Ela tá ali no fundo do poço desesperada, precisando pagar várias coisas que ela nem sabe quanto que é. Quais são essas coisas? E eu parava e anotava tudo. Você precisa pagar isso, então você precisa ganhar isso. Para ganhar isso, você precisa vender tanto. Para vender tanto, você vai ter que fazer tantas ligações. E eu vou te ajudar, eu vou cobrar ali o cliente que não pagou o boleto, a gente vai conseguir. E eu falava, dentro disso, tem alguma coisa que você quer comprar como meta? Pode ser qualquer coisa. Elas falavam, uma televisão, um armário, uma geladeira, tirar a CNH, carteira de motorista, né? E elas conseguiam. E quando elas conseguiam, a gente comemorava junto. Você fazia um quadro dos sonhos? Eu não fazia um quadro, mas eu anotava. Elas tinham um caderno, né? E a gente anotava isso. E era muito importante. Eu amei isso daí. Isso é muito motivacional. Muito. Você tem que mensurar o que você... Por exemplo, eu quero alcançar melhor resultado. Mas para que você quer alcançar esse resultado? Porque eu quero comprar uma casa. Não, isso aí é um plano de ação. Então, para você comprar essa casa, você precisa fazer tal coisa e precisa fazer tantas ligações. Tem que ter um roteiro para poder alcançar esse resultado. Às vezes eu ia falar com um cliente também na linha e todo mundo quer muita coisa. Né? E eu falava com o cliente, não como uma vendedora, eu falava como uma pessoa mesmo, colocar o pezinho dele no chão também. Então eu falava pra ele assim, que carro você quer comprar? Aí ele, eu quero uma Ferrari. Eu falei, poxa, eu também quero. Mas você tem dinheiro pra pagar a Ferrari? Não. Tá, então vamos pra realidade, vamos pôr o pezinho no chão? Eu falava, quanto que você recebe hoje? Qual que é o seu salário? Com que você trabalha? Você tem uma renda extra? Alguém te ajuda? Então, vamos. Então você tem isso. E isso, você consegue comprar isso. Depois que você conseguir esse, aí você vai pro longo prazo. Então, tem sonhos de curto, médio e longo prazo. Tem que estar tudo muito claro. Porque senão você só vai fazer, no automático não faz nada. E o importante é fazer também. Exatamente. Não deixar de fazer. Não deixar de fazer. É aquela frase do Cortella que diz, faça do seu real o seu melhor com as condições... Faça do seu real, faça o que você tem de melhor com as condições que você tem, para quando você tiver melhores condições, você fazer o quê? Melhor ainda. Aí eu adaptei, por isso que eu às vezes fico até confuso de falar, porque eu adaptei ela assim, faça do seu real o seu melhor. Então, se o seu real hoje é para comprar um carro assim, então compra esse carro, depois você compra outro carro. A questão é essa, né? Você falou uma coisa interessante, às vezes as pessoas não realizam os sonhos porque elas ficam sempre esperando a melhor hora. Existe a melhor hora? Não. Eu não acho que existe a melhor hora. Eu acho que você realmente tem que fazer aquilo que você pode nesse momento e dar o seu melhor com o que você tem, sabe? Por exemplo, eu lembrei também que uma moça lá em Pernambuco, ela vendia aqueles produtos da Avon. Você lembra disso? Super. Que aí você tirava o plástico assim, passava pra sentir o cheiro. Só que ela atendia a gente. Assim, a gente nem tinha dinheiro pra comprar. Mas ela forçava a gente a comprar, que ela também queria, né, vender. Ela fazia aquilo com tanto amor. E depois, quando chegou o produto, ela perguntou pra minha mãe se minha mãe realmente gostou, como é que tá. Ela parcelou pra minha mãe conseguir pagar. E eu achei que isso foi tão mágico. Ela não precisa ter uma fábrica, uma empresa, ela não precisa ser dona do produto, dona da marca do produto. Mas ela estava representando tão bem aquele produto que parecia que ela era a dona. E ela estava fazendo com o básico que ela tinha, que era o quê? Só uma revista. Só uma revista. Mas quando eu olhava pra ela, eu falava, uma moça ali, da moça da Avon, tá vindo? Parecia que ela era a dona da marca, sabe? Aí traz muito o senso de pertencimento. É igual quando uma pessoa trabalha em uma empresa. Eu me lembro, quando eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei como analista de treinamento durante muito tempo. Aí um dia, eu falando com o dono da empresa, a sua empresa? Aí ele ficou bravo. Ele, a minha empresa? Aí eu falei, mas a empresa não é dele? Aí ele ficou chateado porque eu falei, a sua empresa. E eu tinha que falar, a nossa empresa. Então, isso aí traz muito senso de pertencimento que ela tem. Ela não é dona da Avon, mas ela faz com excelência. E eu imagino que ela alcançou muitas clientes com esse atendimento de excelência dela. Exatamente. Tanto que você está aqui falando dela. Exatamente. Ela nem lembra o nome dela, nem nada. Mas quando eu comecei a trabalhar na empresa de consórcio, né, aqui da região, eu sempre pensava assim, eu vou me comportar nessa empresa como se eu fosse a dona. Então, eu vou andar como se eu fosse a dona, eu vou me vestir como se eu fosse a dona, eu vou apagar a luz que ninguém está usando, eu vou fechar a torneira que ninguém está utilizando e está pingando. Eu vou cuidar da empresa como se ela fosse minha. E eu sempre falei, nossa empresa. Sempre falei, nossa empresa. Eu falo até hoje, é nossa empresa. Porque aí você realmente pertence ao lugar e passa a verdade para quem está te ouvindo.
Adorei, seja antes de ser. Simeia, para você que conseguiu alcançar os seus resultados, chegar onde você chegou, qual o conselho que você daria? Inclusive, você falou em algum momento aqui na nossa fala, mas para as mulheres que de repente estão assistindo a gente e se culpam por não conseguir equilibrar tudo isso, que às vezes ficam até frustradas no final do mês. E eu vou te dizer, às vezes elas nem estão tão felizes financeiramente, mas precisam trabalhar para manter uma casa, sustentar a família. Mas qual o conselho que você daria para essas mulheres que se culpam tanto por não conseguir equilibrar suas vidas? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque eu também já passei por isso. Eu passei por muita coisa. Mas não carrega a culpa. Não carregue a culpa. Viva um dia de cada vez. Realmente, olhe ao seu redor. Isso é muito importante. Olhe ao seu redor, olhe para você e pense no que você pode fazer que só você sabe fazer. Então, por exemplo, um momento da minha vida, eu gosto de cozinhar. E eu me dou muito bem na cozinha. Só que eu não sou chefe de cozinha. Mas eu comecei a fazer bolo. Porque o meu bolo, quando eu faço, as pessoas amam o meu bolo. Principalmente de laranja, de cenoura. Sabe esses caseiros de tomar café? E eu tava precisando de dinheiro. Eu falei, eu vou fazer o bolo e eu vou vender o meu bolo. Porque é o que eu sei fazer. Ah, eu não tenho formação em alguma coisa, mas eu sei fazer um bolo excelente. O meu bolo, eu ficava falando pra mim, o meu bolo é melhor do que o bolo de tal lugar. Eu vou fazer. Então, às vezes, a gente precisa olhar pra nós. Eu sei, com toda a dificuldade que tem, eu sei de tudo isso. Mas olhar aquele dom que Deus te deu. Às vezes é o dom de ouvir, né, a pessoa. E eu quero também trazer uma dica aqui muito legal. No YouTube, mas eu esqueci o nome da moça, e agora? Mas ela é maravilhosa, uma moça do YouTube, que ela dá dicas de empreendedorismo, principalmente para as mulheres. E ela fez uma lista, se eu não me engano, tem umas 12 ou 17 dicas que ela deu. E ela falou assim, na sua casa você tem uma máquina de lavar? Então você pode pegar roupas de pessoas para lavar, você dizer que você tem uma lavanderia. Mas ninguém precisa saber que você tem uma lavanderia. Ninguém precisa saber que você tem uma máquina em casa. Mas o dia é tão corrido, e lá em casa, pessoalmente, eu não dou conta de lavar as camisas do meu marido. Às vezes eu levo na lavanderia. E aí você consegue ali fazer uma renda muito boa. E depois, quando você for ver, você já está indo procurar, pesquisar, comprar uma máquina profissional. Então, olha ao seu redor e veja o que você tem. O mais simples que seja. Acredite e vá atrás. Não se culpe, porque tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Me lembrou, tem uma música antiga, mas não vou cantar não, senão vai descobrir minha idade. Mas tudo passa, tudo passará. Eu sei. Nossa, essa música... Só não sei quem canta. Eu também não sei não, já ouvi uma vez no YouTube. Será que é o Belchior? Não sei, gente. Eu Ai, meu Deus, eu já revelando ouvi no nossas YouTube. idades É aqui. que essa coisa, quando eu canto essas músicas antigas, o Léo deve saber. Entrega a idade. Simeia, olha, gente, que dica extraordinária que você acabou de dar. E eu falo assim porque isso me emociona, porque isso conecta também com a minha história de superação, de recomeço. Eu me lembro lá em Salvador, antes da pandemia, em 2019, que logo em seguida teve a pandemia e tal, mas antecedendo todo esse caminho, 2018 eu fiquei desempregada, e isso com um currículo muito atrativo, e eu fiquei desempregada. E todas as portas pareciam que se fecharam para mim. Sabe aquela fase que você fala, o que está acontecendo? E aí você precisa perguntar, Deus, me mostra o que o Senhor quer me ensinar com isso. Porque todas as portas começaram a se fechar, e aí eu fui para o psicólogo. Aí o psicólogo falou para mim, você precisa ir para o mercado informal. E para mim, mercado informal, eu não entendi. Eu perdi carro nessa época. Enfim, é uma longa história. Mas fato é, eu lembro que eu andando dentro do ônibus, eu vi uns rapazes assim vendendo balinha de maçã verde. Olha a bala de maçã verde, todo mundo comprando essa bala. Aí eu falei, gente, isso aí deve ser um bom negócio. Olha a minha cabeça, isso deve ser um bom negócio. Resumindo, cheguei em casa, falando com uma amiga minha. Falei assim, amiga, vou vender bala de maçã verde que dá dinheiro. Minha amiga ficou muito chateada, ela não gostou, não. Foi na distribuidora, comprou 4, eu nunca vou esquecer, ela comprou, acho que foi 4 ou 2 pacotes assim de bala, colocou em cima da minha mesa e falou, você vai vender? Agora faça disso um grande negócio, porque você tem potencial para muito mais. Ela falou no sentido de ter ficado assim, preocupada comigo. Aí eu quero trazer isso para você do que você trouxe. Eu fui vender bala de maçã verde, vendi trufa de chocolate, depois fui vender sanduíche natural, vendi geladinho gourmet na praia de Salvador, até que chegou 2019 e eu disse, a partir de hoje eu não quero acordar mais para fazer algo que não me faça feliz. E desde então Deus me trouxe essa oportunidade. E aí a pessoa está assistindo a gente aqui agora, está chegando no final do ano e de repente está sem dinheiro,
Porque as pessoas reclamam porque estão trabalhando, né? Mas imagina se não estiver, é pior. Então, de repente, alguém está assistindo a gente e não tem o que comer. E aí você está dizendo, olha a dica, você tem uma máquina de lavar em casa? Coloca, lavo roupa, passo roupa. Mas as pessoas acham que é vergonhoso. Imagina, eu estou te falando que eu passei, você que está dizendo que vendeu bolo, estratégia maravilhosa. Então, o que falta, às vezes, é as pessoas terem coragem, sabe? Parar de se vitimizar, porque o vitimismo não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sei que dói, não dói? Fala a verdade, se me passar dificuldade, passar fome, né? Só quem passou sabe. Dói, mas... Desculpa te interromper, mas sabe o que faz você ter essa força, essa coragem de ir fazer uma coisa e de repente você tá até com vergonha? Porque às vezes dá vergonha. Deu vergonha pra mim. Não sei por quê. Mas eu falei, ninguém vai vir pagar minhas contas. Eu moro de aluguel, a moça vai me despejar. Ela vai me despejar. E ninguém quer saber de história triste. Você quer saber a verdade? Você precisa dar valor pra sua história e só você tem o poder de mudar a sua vida. Só você, porque você pode ter hoje a melhor oportunidade da sua vida. Se você não agarrar, você perdeu, vai vir outra pessoa fazer muito melhor. Você vai olhar pra trás e falar assim, poxa, perdi. Quando eu fui trabalhar com consórcio, eu não sabia ligar o computador. Na verdade, eu trabalhei vendedora de loja, em boutique e tal. E isso eu me garanto. Conversando, coloco o sapato no seu pé, fecho o sapato, fecho a bota, dou café, faço tudo pra você. Comprar e voltar. Sempre fiz isso. Vendia muito bem, graças a Deus. Mas eu não queria mais trabalhar em loja. Era muito desgastante pra mim. Eu trabalhava em shopping, o shopping fechava às 10, eu só podia ir embora quando guardasse todas as roupas, minimamente arrumado. E eu perdia ônibus, enfim. Terrível. Eu falei, eu queria trabalhar com vendas, mas com outra coisa. Mas eu sempre me achei inferior, sempre. No ponto de ônibus, uma pessoa que eu conheço até hoje, que é a Tassiana. Beijo, Tassiana, se você assistir o podcast. Eu falo que ela é minha madrinha de vida. Eu tava no ponto de ônibus com o Matheus pequeno, com a pasta de currículo na mão, que antes não tinha nem internet direito, né? Eu não sabia mexer. Ela falou, você tá indo entregar currículo? Eu falei, tô. Ela, nossa, entrega, por que você não me entrega na minha empresa? Eu trabalho com consórcio, mas eu não sabia nem o que era. Resumindo, eu fui, passei na cara e na coragem, tá? Na cara e na coragem. Eu nunca tinha passado por uma... Como fala assim, uma atividade para uma entrevista, uma dinâmica para vender na hora. Falar, vende aqui essa xícara, não sabia. Para mim, eu fui péssima. Mas de uns 20 pessoas que tinha, só eu e mais 2 conseguiu o trabalho. E lá na hora, ouvindo todo mundo falar com o cliente, vendendo, batendo sino, altas vendas. Ela mostrou lerites de salários altos. E eu devendo todo mundo, não tinha nem leite na minha casa pro Matheus. Ela falou assim, agora tá na hora de você ir pra linha. Você vai falar com o cliente. E eu, menina, quando eu coloquei o headset assim, fiquei esperando. Quando o cliente falou alô, eu desliguei. Falei, Deus do céu. Chorei. Deus, não consigo. Mas eu tenho que fazer, porque ninguém vai fazer por mim. O meu filho está com uma estranha. Eu deixei meu filho com uma vizinha estranha, que eu não conhecia ela. Porque eu falei, eu vou começar meu trabalho amanhã, em outro lugar. Eu vou conseguir te pagar. Minha mãe não tá aqui, minha mãe tinha ido pra Pernambuco. Eu tô sozinha, eu preciso de ajuda. Fui embora chorando, deixei meu filho com uma pessoa, né? E foi maravilhosa essa pessoa. Ela é maravilhosa. Mas era eu por mim. Então, eu fui falando tudo errado pro cliente mesmo. Depois eu fui consertando. Colocava pausa, pedia ajuda pra supervisora. E assim, eu fui conquistando o meu espaço. Consegui vender bem, ganhar bem. Com poucos meses, eu fui promovida pra supervisão. Aí já tinha uma equipe. E assim é. Você tem que fazer por você, porque a vida é sua. Então, veja realmente o que está ao seu redor e o que você pode fazer. Comece pequeno, mas comece. Uau, comece pequeno, mas comece. Falando da Evoy, como você já entrou aqui nesse assunto, como é que é estar na frente aí do marketing estratégico, fazer parte, né, do marketing estratégico da Evoy? Como que é esse trabalho? Conta pra gente. Bom, a Evoy é a minha paixão. Eu adoro trabalhar na Evoy. Porque eu vi ela nascer do começo, né? Realmente, a empresa era uma representação de consórcios aqui na região, uma representação realmente premiada. Vendíamos marcas importantes, Chevrolet, Volkswagen, Caixa, enfim. Mas ela se tornou uma administradora de consórcios. E isso é muito importante. O marketing, eu falo assim que o marketing me escolheu, eu não escolhi o marketing. Eu sempre gostei de comunicação. E eu vi ali uma oportunidade e fui fazendo as coisas. Então, antes, no começo, a gente não tinha uma equipe de marketing. Mas eu tinha o celular, o meu próprio celular. Então, eu comecei a filmar os bastidores da Evoy, coisas que eu vi que as outras administradoras não fazem. É algo muito parado, muito corporativo. E o cliente,
me colocando no lugar do cliente, eu percebo que o cliente quer saber como funciona a empresa no dia a dia. Ela é só a empresa que me liga e me cobra? Quem é a Evoy? Então, eu comecei a filmar os bastidores e os clientes adoram quando eu posto. Comecei a falar no Instagram da administradora mesmo como uma colaboradora. Ó, nós estamos aqui hoje, tem pessoas ali trabalhando no comercial, entra no site e o cliente gosta dessa conexão. Então, foi assim que eu cheguei no marketing. E aí, a gente conseguiu expandir cada vez mais e nós somos referência, principalmente no mercado de consórcios, em todos os eventos que nós vamos. O pessoal elogia bastante o nosso marketing. O que você acredita que seja o diferencial da Evoy, comparando com outras? No marketing, você fala? Eu acredito que é realmente a conexão com o cliente, com o humano. Então, a gente não quer que o cliente veja só um anúncio. A gente quer que ele crie conexão com a Evoy. Porque nós trabalhamos com sonhos. E o consórcio é uma linha de crédito maravilhosa para você conseguir o que você quiser. Tanto um celular, uma cirurgia plástica, um procedimento estético, como uma casa, um avião, uma lancha, uma mansão, de 1.000 a milhões. Você consegue fazer com consórcio, sem juros, sem entrada e pagando realmente o valor de parcela justa. Porque aqui no Brasil, nós somos um dos países com juros mais altos do mundo e o financiamento realmente... você precisa dar uma entrada, você precisa comprovar a sua renda 3 vezes mais que o valor do seu salário, tudo para prejudicar. E o consórcio nasceu para facilitar a vida do cliente mesmo. Então, acho que esse é o grande diferencial. E no marketing, nos conteúdos que nós produzimos, a gente quer mostrar isso. A verdade, a conexão com o cliente e não só vender. Fale mais sobre isso. Afinal, você falou, você que está precisando fazer um procedimento estético, eu estou precisando comprar um carro. Como é que funciona? Isso eu fiquei curiosa agora. Por exemplo, se a pessoa tiver alguma restrição, ela consegue fazer um consórcio? Então, tem que dar alguma entrada? Só para, a nível até fazer uma propaganda mesmo. O consórcio você não precisa dar entrada. Para você fazer o consórcio, você não precisa estar com o nome limpo. Você pode ter alguma restrição e fazer o consórcio. Normalmente, normal. Só que você vai ser contemplada, ou seja, você vai retirar o crédito, né? Uma carta de crédito que vai te dar a possibilidade de compra à vista. Você vai conseguir negociar. Por exemplo, eu fui comprar meu carro, cheguei na concessionária, o rapaz perguntou, qual vai ser a forma de pagamento? Eu falei, eu tenho uma carta contemplada de um consórcio. Ele, ótimo, à vista, né? Então vamos negociar aqui, ver o que eu posso fazer de desconto para você. Só que quando você é contemplada, você precisa estar com o seu nome tudo ok. Senão a administradora não consegue liberar o seu crédito. Mas o consórcio, ele é planejamento. Então, aqui no Brasil, nós não somos ensinados a planejar. A gente quer fazer, às vezes a gente quer mostrar o que a gente não é. E isso você começa a se endividar porque você quer mostrar uma vida que você não tem. Então, no consórcio, você aprende realmente a se planejar, a investir na sua vida, pagando pouco, porque você pode fazer um crédito de 3.000, por exemplo, que é de um procedimento estético, vamos falar assim, que ele faz parte do grupo de serviços. Então, qualquer serviço que emita uma nota fiscal, a administradora paga. E você continua pagando as parcelas normalmente. Então, você vai ser contemplado, isso é fato. Não podemos dizer o dia e horário, porque você pode ser contemplado por sorteio ou por lance. E, realmente, no que eu entendo, né? E eu tenho a maior facilidade para falar isso, é a melhor modalidade de compra hoje e ela só cresce. Então, nós temos aí grandes nomes de administradoras que estão se destacando e a Evoy está seguindo o mesmo caminho. Parabéns! Ai, meu Deus, o tempo tá assim, voando aqui, porque é muita coisa para falar. Informação. Mas eu gostaria de saber, Simeia, sobre você. Você tem um projeto chamado Evoluídos, não é isso? O que esse projeto Evoluídos representa para você? Olha, o projeto Evoluídos, ele veio de uma dor interna minha, mas a ideia real veio do meu marido, Marcelo. Então, ele falou assim, nossa, nós temos uma empresa grande, nós falamos em impactar o maior número de pessoas, nós vendemos muitas cotas, realmente é uma empresa que trabalha com serviço financeiro, né, autorizada pelo Banco Central do Brasil, e como que a gente pode ajudar as pessoas? Além de nossos colaboradores, a gente está ajudando, né, a economia do Brasil, contratando pessoas, acreditando nas pessoas. E era um desejo dele ter um projeto. Só que você tem uma ideia e precisa de alguém para executar. E eu falei, eu quero executar. Pode me deixar à frente do projeto, porque eu quero fazer valer. Porque eu já passei muita coisa na minha vida, de não ter nem absorvente.
A minha mãe não tinha dinheiro para a gente comprar absorvente. Isso é muito íntimo que eu tô falando aqui para vocês. Tá bem mas íntimo eu mesmo. acho legal falar, porque às vezes a pessoa olha a gente, mas não sabe da onde realmente a gente veio, né? Então julga ali pela aparência ou pelo que eu tô mostrando no momento, né? Agora eu tô aqui toda bonita, arrumada, mas eu já passei essa dificuldade não faz muito tempo. Eu não tinha absorvente. E minha mãe usava pano, ela falava paninho até. E lavava o próprio pano. Tem pessoas que eu fui pesquisar que utilizam o miolo do pão. Você acredita nisso? É muito profundo. É bem íntimo isso mesmo que você está falando. É muito profundo. E, assim, as pessoas querem ver o palco, mas não conhecem os bastidores. E quando você realmente quer ajudar as pessoas, isso é um compromisso muito sério. É muito sério. E o projeto, ele é muito sério, a gente começou agora. Então, nós já fizemos várias ações e quem quiser acompanhar, @Projeto Evoluídos lá no Instagram, eu agradeço, porque estou pensando cada vez mais em como a gente pode ajudar o maior número de pessoas a nível nacional mesmo. Então, começamos aqui na região, já ajudamos pessoas em situação de rua, distribuindo absorventes. Também nós ajudamos a ABRAC. Sabe o que é a ABRAC? Não, é o Centro de Acolhimento de Crianças aqui de Mogi das Cruzes. Que legal. É muito bonito. As crianças que estão lá aguardando adoção. É muito legal. Então, o projeto, só para eu entender, o projeto, ele é para ajudar as pessoas que têm alguma necessidade, Exatamente. seja ela qual for. Exatamente. Às vezes uma cesta básica, como você acabou de falar, pessoas que não têm absorvente, enfim, Exatamente. é esse o intuito. É assim, Projeto social. É um projeto social, exatamente. E entendi agora. Isso, é um projeto social. Legal. Vamos lá, qual que é a principal mensagem que você quer transmitir com esse projeto? Porque você acabou de me contar a sua história, então eu senti quando você falou assim, eu não tinha um absorvente, eu não tinha nenhum absorvente para usar, e você fala que distribui absorvente, isso tem a ver com a sua história? Essa a mensagem que você quer passar, e porque você passou esse sofrimento e quer ajudar as pessoas, ou tem algo por trás? É exatamente isso que você falou, e eu vou resumir em uma música que se chama Sal da Terra. Você já ouviu? Sal da Terra já. Já? Então tem um trecho da música que fala assim, ó, vamos ajudar todo mundo. Um é sempre mais que dois. Então, enquanto você está priorizando ajudar o outro, com certeza você também está recebendo algo. E tudo que a gente faz, tudo que eu faço ali no Projeto Evoluídos, eu sempre converso com Deus o que eu tenho que fazer. E essas oportunidades vão surgindo. Então, a mensagem que eu realmente quero deixar é que cada vez mais nós possamos nos unir como irmãos mesmo, como irmãos, ajudando um ao outro sem esperar nada em troca. Acho que é isso. O que você fala muito de Deus? Eu vejo que você traz essa fé. O que Deus representa para você? Deus, para mim, é uma força infinita. É uma força infinita que eu não vejo, mas eu posso sentir. E um momento marcante da minha vida é que quando eu estava realmente no fundo do poço, a minha oração não tinha palavra. Só tinha choro. Choro. E durou mais ou menos ali quase 1 hora. De choro com o rosto no chão mesmo. Eu sozinha lá no quarto. E o Matheus estava dormindo. E eu senti realmente a presença de Deus. Então, se você sentiu, você vai saber. E se você ainda não sentiu, minha amiga, não tem explicação, sabe? Deus é presença, é conexão. Só que é inexplicável também. É isso. Existe uma passagem bíblica que fala que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, essa dor, esse gemido, esse choro, era Deus, né, falando com você no fundo da sua alma. Sim, mas eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você, porque tem muita história, a sua história inspira. Inclusive, desde já quero te convidar, se quiser voltar mais vezes, contar a sua história, falar sobre Evoy, trazer mais sobre projetos também. É bom, né? Se você quiser divulgar o projeto aqui também é legal, porque às vezes tem pessoas que estão assistindo a gente que estão passando uma dificuldade, por que não? Segue lá, né? Como você falou no Instagram, Isso. é projetos... @Projeto Evoluídos no Instagram. E também no meu Instagram eu sempre compartilho, né, as ações que nós estamos fazendo no momento. Então é só seguir lá a Cimeia para poder saber tudo o que está acontecendo. Para a gente chegar aqui à parte final, depois de tantas conquistas, tantos desafios, o que mais move a Cimeia hoje? Realmente é o meu propósito em ajudar o próximo. Eu sei que parece isso maçante ou clichê,
Mas realmente dentro de mim é a minha verdade. Eu não consigo mudar isso, sabe? Se eu falar qualquer outra coisa aqui, eu vou estar mentindo. Então, tudo que eu faço, o meu propósito realmente é ajudar o maior número de pessoas. Ajudando com alguma ação, ensinando alguma coisa sobre o consórcio, por exemplo. Porque essas meninas que trabalharam comigo na equipe, nessa minha equipe de vendas, elas me falaram que eu consegui ajudar elas a transformar a vida delas. Isso para mim é muito gratificante. Esse é o meu propósito. Eu acredito que é para isso que eu estou aqui. Maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença. Se quiser, tem algo mais que você gostaria de dizer? Deixar um recado para quem está aqui conectado no Se Conecta. Como que encontra você? De repente, se a pessoa quiser um trabalho lá na Evoy, mandar o currículo. Não para a Cimeia, gente. Tem a parte lá do RH. Não vai, né, Cimeia? É verdade. Mas qual o recado? Como encontrar a Evoy? De repente, uma pessoa que está assistindo quer fazer aí um consórcio, como você falou, tem várias oportunidades, carro, procedimentos. Como encontrar a Evoy? Como encontrar a Cimeia? Você faz palestras também, se alguém quiser te convidar para palestrar em algum evento, contar essa história de vida maravilhosa, deixa aí o seu contato para quem está assistindo a gente. Ai, muito obrigada pelo espaço. Então, para você encontrar a Evoy, administradora de consórcios, é muito fácil, muito simples. Você pode acessar o nosso site www.evoyconsórcios.com.br e também acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais com o selinho de verificado, que é importante. Eu estou começando a fazer algumas palestras. Agradeço realmente o convite de ter vindo até aqui. Tem uma palestra que eu vou fazer agora no dia 24 de novembro, estou muito animada para isso. Mas eu quero deixar só um recado aqui final, que calma. Mulheres, essa é para as mulheres, tá? Independente de qualquer coisa, busque a sua independência financeira. Isso é libertador. Muitas mulheres não conseguem sair de uma situação de violência porque ela está atrelada o relacionamento dela a migalhas. Migalhas. Você pode muito mais sozinha. A gente também não precisa de um parceiro que está fazendo mal para a gente evoluir. Pelo contrário, saia desse relacionamento, faça o seu melhor com o que você tem, e eu tenho certeza absoluta, eu sou prova viva disso, que a sua vida vai mudar, não tenha medo. Uau! Depois dessa mensagem linda para você que é mulher, o que mais dizer? Se não, assista esse episódio, curta, compartilha, inclusive com as mulheres que você conhece, não só mulheres, né, mas todas as pessoas que precisam aí sair da zona de conforto e encontrar um caminho de luz, assim como a Cimeia encontrou. E para você que está aqui conectado no Se Conecta, o que eu posso dizer é até o nosso próximo episódio, aperta o play e se conecta.